Vamos lá, então. Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Nós somos do RID. Neste momento, nós temos a presença da professora doutora Karen Tenório, ela que é mestre e especialista em ortodontia, graduanda em Direito, pós-graduanda em DOR, DTM, né? Bem como também na área de Direito da Saúde, Medicina, da odonto legal e medicina legal, na verdade, tá? Ela é uma das coordenadoras do RIT, em Recife, em São Paulo, também coordenadora do programa de pós-graduação Latam, do Instituto Braga de Odontologia e Pesquisa, né? E é uma clinical practice, né? Atende bastante paciente e tem bastante experiência em toda essa área de atendimento e tudo mais. Responsável técnica do Instituto de Odontologia Aplicada. Então, professora, é um prazer tê-la conosco. Obrigado pela disponibilidade de estar conosco. Faço esse voto em nome do Sérgio e toda a equipe do RID, né, que você faz parte, inclusive, e fique à vontade, a sala é toda sua. Só uma coisa antes. Uma declaração de conflito de interesse, tá, pessoal? O RID é uma organização sem fins lucrativos, aonde nosso objetivo é o incentivo ao ensino clínico e acadêmico na pós-graduação, e nossas opiniões, elas não têm vínculo com nenhuma empresa, e necessariamente ainda disso, nesse sentido, nós declaramos que não temos vínculo com nenhuma empresa e nossas opiniões, bem como a opinião dos nossos convidados, não são influenciados por nenhum tipo de empresa. Ok? Seja bem-vinda, professora, a sala é sua. Como que você prefere tramitar? Você prefere que vá tirando dúvida durante a aula? Prefere que fala tudo primeiro, depois a gente tira dúvida? Eu prefiro durante a aula. Na verdade, a gente pode tentar fazer num formato bem de bate-papo mesmo, viu, Leandro? O pessoal, a maioria aí que está aí, eu sei que são alunos, são de casa, e eu não queria que fosse uma coisa muito engessada. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, tá ótimo. Sim. Não queria que fosse uma coisa muito engessada, pode deixar o pessoal falar, e aí a gente vai conversando no decorrer, até porque quando passa muito tempo, às vezes eu falo alguma coisa e eles lembram de algum caso, aí pode me interromper e pontuar na hora sem problema nenhum. Excelente, professora. Tem um pessoal aí na sala de espera, você quer... Eu vou fazendo a introdução aqui, enquanto o pessoal termina de entrar, que eu tô achando que tem pouco aluno ainda. Eu estou de fica tranquilo, eu vou admitendo todo mundo. Então vamos lá, boa noite, posso? Pode, por favor, fica à vontade. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Queria, antes de tudo, agradecer a presença de vocês aí, numa segunda-feira à noite, né? Eu sei que vocês estão habituados aí às aulas do HIT, mas sei também que o tema prontuário, ele acaba sendo um tema que foge um pouco, né? Do que vocês estão acostumados, do que o grupo está acostumado. E, na realidade, o Leandro já me apresentou, né? Eu só queria reforçar, não sei se tem algum aluno aí de alguma turma nova que ainda não teve aula comigo. Eu faço parte do RID nas áreas das disciplinas iniciais do grupo de implante, então, controle de dor, anestesia, dor neuropática, oclusão, e faço também em São Paulo a gestão e a administração da parte dos pacientes, né, da parte que organiza ali a questão, essa questão justamente de prontuário, de demandas que vêm dos atendimentos dos alunos. Então, desde o início, na realidade, desde 2018, 17, mais ou menos, que eu trabalho com essa parte de gestão de paciente, né? E como é que funciona essa gestão? Vocês que já estão em clínica sabem, se porventura tiver alguém aí que não seja da área ou que não tenha algum contato e quiser também perguntar alguma coisa, interromper, fica à vontade, tá? Se for muito abstrato aí o tema Perfeito, para vocês, mas professora. acaba sendo mais voltado para os alunos da odontologia e especificamente até do implante. Então, a gente faz toda essa parte de gestão e tem muito contato diário com o prontuário, até para tentar organizar de uma forma melhor o curso. E tendo esse contato, eu percebi algumas coisas, né? Eu faço especialização em Direito e faço curso de Direito também, estou agora no quarto semestre do curso de Direito, e a especialização em Direito Médico, Odontológico e da Saúde. E aí a minha visão, na realidade, para a questão de prontuário, ela acabou se aguçando um pouco mais
para termos realmente éticos, para termos legais. E o tema, na verdade, ele já tinha um peso muito grande, porque desde o início, eu sempre, até em consultório, na minha prática particular, a gente sempre prezou muito pela questão de organização, pela demanda dos prontuários, para que fosse uma pasta organizada, para que fosse feito de uma maneira que realmente a gente conseguisse entregar o trabalho ali e o tratamento e registrar tudo isso de uma forma muito boa, com uma qualidade muito alta. Porque a gente sabia, né, que isso teria um impacto na própria clínica, no nosso dia a dia clínico ali. Então, depois que eu fui para o direito, na realidade, isso só aumentou. E então eu passei a ter, na realidade, uma visão amplificada do tema, que parece, né, como eu acabei de fazer uma chamada no Instagram, um tema muitas vezes comum e simples do nosso dia a dia, porque a gente está muito acostumado a fazer ficha e fazer Sim. pronto, mas nem sempre. Boa noite, Lívio. Mas nem sempre essa relação que a gente tem com o prontuário é uma relação feita de maneira correta, da maneira que tem que ser, da maneira que nós, como profissionais, da maneira que a gente tem que enxergar, da maneira que a gente realmente tem que tratar. Então, por isso que surgiu a ideia, na realidade, de trazer essa aula para vocês, principalmente para os alunos do RID, que já estão em clínica, que já trabalham em clínica, para aumentar a qualidade do estudo de vocês, do atendimento do paciente na clínica, e para que vocês levem isso para o particular, para que vocês levem isso para a carreira de vocês e entendam ali e passem a ter uma conduta diferente em relação ao prontuário, diferente dessa que a gente vê no dia a dia, que acaba sendo uma conduta ali, por vezes, não tão atenciosa, não tão minuciosa como esse documento ele merece, tá? Então, como eu disse para o Leandro novamente, a gente vai ficar aqui em torno mais ou menos de uma hora. Espero que vocês, que não seja uma coisa maçante. Para não ser maçante, eu gostaria da interação de todos vocês, para não ser uma coisa engessada, para vocês não ficarem só recebendo a informação, e entendam que quanto mais vocês participarem, mais as informações elas se solidificam na cabeça de vocês e fica mais fácil depois de lembrar e de colocar isso em prática para vocês não perderem o tempo de vocês aqui, tá bom? Então, a gente pode começar. Eu vou tentar expor aqui a aula na tela aberta, mas meu PowerPoint ele está bugando. Se travar, eu vou interromper, voltar e a gente faz dessa forma aqui. Olha lá, ele está um pouco bugado. Opa! Então, quando a gente fala em prontuário, essa palavra, ela vem, na verdade, do latim, né, da palavra prontuário. E o que significa essa palavra? Ela significa o lugar onde são guardadas coisas que você pode precisar a qualquer momento ou coisas que você precisa ter à mão. Então, o prontuário, o conceito inicial, de acordo com a palavra, é um documento, né? Seria um conjunto ali de informações que você pode acessar a qualquer momento. E quando a gente passa, então, para o conceito histórico, a gente tem registro de que o prontuário ele é feito desde 1.700 anos antes de Cristo, tá? Nos papiros de Edwin Smith. Então, esses dados, eles são achados aí como registros, na verdade, né? O papiro de Edwin Smith, ele é um conjunto de informações que eram feitas ali na época, descrevendo os procedimentos que eram realizados. Então, desde muito, muito antes de Cristo, todos os procedimentos médicos ali que aconteciam, né? O prontuário ele não era feito da maneira que a gente faz hoje, né? Ele é considerado um prontuário de primeira geração, que é onde o prontuário, na realidade, ele era do médico, ele era do profissional. Então, o médico ali ele trabalhava, né, o dia todo, e tudo que ele tinha feito ali naquele dia, naquele mês, ele registrava tudo nesse prontuário para ele ter o controle dos procedimentos e do que tinha sido feito e de como, na realidade, tinha sido feito aquele procedimento. Então, aqui a gente vê as imagens de uma cirurgia que foram feitas, então eles registravam ali as técnicas que eram realizadas para determinados tipos de cirurgia. Então, eles estudavam a partir desse prontuário como estava indo, qual que era
o resultado, como que a técnica era executada. Então, ele funcionava ali como um manual para o médico, para o profissional. Tá? Então, a partir do momento que ele funcionava como manual para o profissional, ele tinha, na realidade, a função de servir e de atender às demandas dos profissionais que trabalhavam ali. E hoje, a gente tem, na realidade, esse prontuário, ele evoluiu, né? Então, nessa época, a gente tinha um prontuário de primeira geração, depois isso foi evoluindo, passamos para o prontuário de segunda geração, onde ainda eram informações que serviam para o médico, então ele tinha ali o registro do que ele tinha feito, que não eram mais as técnicas, mas era um registro, e chegamos então ao prontuário de hoje, que é um prontuário de terceira geração. E esse prontuário de terceira geração, a gente faz ele exclusivamente para cada paciente, né? E aí ele passou a ter, então, uma outra função que não de atender simplesmente as demandas dos profissionais e da equipe médica unicamente, mas ele passa a ter como principal finalidade a comunicação entre os profissionais, né? Que vai gerar a possibilidade de continuidade dessa assistência que é prestada para o paciente. Então, é um prontuário que ele passa a ser não mais do médico, mas sim do paciente, tá? E a tendência, na realidade, é que a gente tenha futuramente prontuários de quarta geração, né? O que serão provavelmente esses prontuários de quarta geração? Serão prontuários que não serão mais do profissional exclusivamente, né? Não ficarão sob a guarda exclusiva ali de um profissional, mas eles serão prontuários que vão pertencer a um único sistema, né? Esse prontuário não existe ainda, mas ele pertencendo a um único sistema, que é o ideal, o que vai acontecer? O paciente ele vai ter registrado ali desde o dia que ele nascer até o dia que ele morrer, tudo em um único sistema, tudo em um único prontuário. Tá? Isso tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Porque ao passo que o paciente ele vai ter ali o registro de tudo que ele fizer e vai ser possível acompanhar todo o histórico de evolução de vida dele no único documento, isso complica um pouco para a questão do profissional, que entra aí numa necessidade ainda maior de ter atenção para o que é feito nesse documento e compromete, por vezes ali, talvez às vezes, o profissional, porque pode ser que alguma informação que esteja ali, ele não vá realmente dar assistência por causa do tamanho, não vai dar atenção por causa do tamanho que tende a ser esse documento. Mas isso não existe ainda, a gente está no prontuário terceira geração. Tá? Quem sabia se isso com... Jim, seu microfone está aberto. Pasa pues. Doutor Pero Jim, ya, por favor. él hizo ahí Desculpa, Sí, barulho. de una. Lo que Então, huesos hoje, tengo yo. Jim, Tengo uno de este, pero es grueso. Jim, Es grueso, es de... Doutor Jim, ele não está ouvindo, Leandro, pede para ele fechar o microfone, por favor. já, Então, eu tenho hoje, na realidade, o prontuário de terceira geração, que é o prontuário que ele não é mais do profissional e ele é, então, do paciente. E eu tenho, então, essas três principais finalidades, que é a comunicação entre os profissionais, é a continuidade da assistência com base nessa comunicação dos profissionais, e ele também é considerado e é utilizado, na realidade, como o principal meio de prova judicial nas esferas civil, criminal e ética. E aí, então, vocês podem falar assim, não, cara, então tá bom. Então, a importância do prontuário é porque, né, é um documento legal, é um documento que eu posso usar como prova, na realidade, né, do que eu fiz, como prova da minha conduta. A gente pode usar e a gente deve usar e a gente precisa pensar no prontuário com essa finalidade também, tá? E nós vamos falar um pouquinho mais dessa finalidade daqui para o decorrer da aula. Porque o prontuário, ele é o documento que ele faz prova realmente do ato profissional. Ele faz prova da conduta que o profissional teve para com aquele paciente, né? Então, ele é o conjunto de documentos que vai elucidar de que forma foi feita a assistência daquele paciente, de que maneira que aconteceu, o que foi que qual foi a orientação que o profissional deu, qual foi a conduta que o profissional deu para o paciente, isso se ele for feito de maneira correta, obviamente. Mas a gente não pode enxergar o prontuário como um documento simplesmente para a gente se defender judicialmente. Por quê? Porque a partir do momento que eu olho o prontuário como um documento
que vai me proporcionar uma defesa judicial, a medicina e a odontologia que eu vou praticar a partir daí, eu olho para esse documento como um documento de defesa, como uma forma realmente de ir ali com uma briga e de provar algo, né, diante de um possível processo judicial, isso, na realidade, faz com que a gente pratique uma medicina e uma odontologia defensiva, né? E não é a ideia, tá? Então, o prontuário, ele, além de todas essas características, né, proporcionar comunicação, continuar a assistência do paciente, servir como meio de prova, ele demonstra uma forma de respeito ao paciente que está sendo tratado, tá? Então, ele fala muito sobre quem é o profissional que está ali atendendo aquele paciente, sobre a importância que esse profissional dá para o andamento e para a maneira que ele está dando sequência aí nesse caso, tá bom? Então, o que vai compor na realidade o prontuário? Isso aqui é muito importante porque muitas vezes quem é da odontologia já em algum momento da vida teve contato com aquela ficha que eles devem vender na Dental, que é uma ficha vermelhinha, né? Eu até devia ter colocado uma foto aqui dela, eu vou procurar e vou colocar. Uma ficha vermelhinha de orçamento, né, de odontologia, tá? E ali, simplesmente, tem os dados do paciente, tem um odontograma e uma informação ou outra do que vai ser feito ali, né? Principalmente essas clínicas populares, onde o paciente vai, resolve um problema e sai, né? Então, são pouquíssimas informações que realmente ficam ali. E não dá para a gente considerar aquilo como um prontuário, né? Aquilo mal é papel de orçamento, né? A gente não pode nem deve, na realidade, usar esse termo, mas acaba sendo isso. Então, o prontuário, ele vai conter os dados pessoais do paciente, obviamente, uma boa anamnese, a queixa principal do paciente, a ficha de evolução, os contratos, os termos de consentimento, as radiografias, as tomografias, todos os exames que foram feitos, as receitas, as prescrições do paciente. Quem faz o curso com a gente está acostumado e sabe que o prontuário ele fica enorme ao final, porque a gente exige que vá cópia ali das medicações pré e pós-operatória, a gente exige cópia das comandas que vão para o laboratório, do que volta, mas a falha que a gente acaba percebendo na realidade, principalmente por parte do aluno, é na hora do preenchimento ali justamente da ficha de evolução, né? Porque nos cursos, o aluno ele acaba não sendo, na verdade, responsável pela criação e pela geração desse prontuário, já está tudo meio que pronto ali, ele recebe o prontuário dessa forma, o prontuário vai se elaborando conforme o tratamento do paciente vai avançando. E na ficha de evolução, na realidade, a gente percebe que essa importância ela não é vista pelos alunos. Por quê? É feito de um modo muito resumido, é feito de modo que o prontuário ele acaba não cumprindo a principal característica dele, que é o registro, que é fazer com que a comunicação entre os profissionais aconteça, tá? E aí, se eu tenho um prontuário, que ele tem toda essa documentação ali, ele tem anamnese, ele tem ficha inicial, ele tem plano de tratamento, ele tem ali termos de consentimento assinado, contratos. E quando eu chego, então, na ficha de evolução, que faz parte de todo o arsenal, e ela não informa o que foi feito com o paciente, o prontuário ele deixou de cumprir a função dele, que é comunicar, que é informar. Ou seja, ele deixa de ter validade. Ele acaba sendo um documento nulo. Luciano, você peça o microfone, por favor? Ele acaba sendo um documento nulo. Por quê? Eu preciso entender que quanto melhor for o registro daquilo que eu realizei, melhor vai ser a qualidade da assistência prestada. E por que isso? Por que vai ser melhor? Porque o próximo profissional, ou eu mesma, que vai pegar esse prontuário num outro momento, e vou ler ali e ver o que foi feito, e entender o que foi feito, e qual que é a continuidade, o que aquele paciente reclamou, o que aquele paciente recebeu de tratamento, qual que foi o biomaterial que eu utilizei, qual que foi o torque que eu consegui dar naquele implante, qual que foi a intercorrência que teve no meio da cirurgia. Quanto mais detalhes eu colocar do procedimento, melhor vai ser a continuidade desse tratamento. Por quê? Quando esse paciente voltar
ou no mês seguinte, ou 2, 3 anos depois, vai estar tudo lá, vai estar tudo descrito ali. Ou seja, eu vou ter como saber de onde esse paciente saiu e para onde eu devo encaminhar e direcionar o tratamento e o caso daquela pessoa, tá? Então, as fotos que se faz iniciais, né? A dor que o paciente sente ali no meio da cirurgia, se foi uma dor muito importante, precisa registrar. Por quê? A gente sabe, quem já teve aula comigo de dor sabe que a dor no momento cirúrgico, por exemplo, ela pode gerar uma dor persistente no pós-operatório do paciente. E como é que eu vou saber que saiu daquele momento se eu não fiz o registro, né? O prontuário, ele acaba tendo um caráter científico, ele acaba tendo um caráter, na realidade, administrativo, né? Do que disso que a gente faz. Então, quem fala na verdade, quem dá a definição do prontuário, que a gente pode usar aqui na aula, é a resolução do CFM, e a da odontologia acaba não sendo muito diferente, tá? Ele fala, a resolução do CFM de 2002 fala o seguinte, que ele é um documento único, constituído de um conjunto de informações, sinais e imagens, registradas e geradas a partir dos fatos, acontecimentos, situações sobre a saúde do paciente e a assistência a ele prestada, de caráter legal, sigiloso e científico, que possibilita a comunicação entre os membros da equipe profissional e a continuidade da assistência prestada ao indivíduo. Então, aqui é um resumo de informação de tudo que a gente falou até agora. Então, é um conjunto de documento único, todos esses documentos, eles vão fazer parte do prontuário, tem caráter legal, sigiloso e científico. Quando a gente fala em científico aqui, o que a gente pode entender? O prontuário, ele serve também para o profissional avaliar qual que é o resultado da terapia que ele aplicou. Tem muitas vezes, tanto na medicina como na odontologia, que a gente acaba fazendo uma prova terapêutica com o paciente, ou acaba acompanhando a evolução de um dente, ou acaba acompanhando uma lesão que ela não está muito grande e que ela está estável durante tanto tempo. E quem que vai me falar, na verdade, quem que vai me reportar todas essas situações? É o prontuário. Né? Então, como é que eu posso fazer prova, na realidade, por exemplo, de um acompanhamento que eu fiz, de uma orientação que eu dei para o paciente e ele não aceitou tratar, por exemplo, se eu não tenho isso registrado? Você percebe? Então, o prontuário, ele acaba, na verdade, favorecendo os dois lados. E é isso que a gente precisa ter na cabeça, tá? Que o prontuário, não adianta eu ter preguiça de fazer, porque o maior prejudicado ali, além do paciente, serei eu. Tá? Então, além de infringir esse dever de forma ética, né? Além de ser uma infração ética, eu estou prejudicando a minha própria prática. Né? Então, é isso que a gente precisa ter em mente. Então, o profissional da medicina e o profissional da odontologia, de acordo com os códigos de ética médica e odontológica, eles têm os seguintes deveres. Né? Então, ele tem o dever de assistência correta, ele tem o dever de informação e ele tem o dever de registro. Quando a gente fala em relação ao dever de registro, que é o nosso foco aqui hoje, ele se divide em mais 3 deveres, que é a elaboração do prontuário, é a guarda e o armazenamento do prontuário, e o sigilo e a confidencialidade desse prontuário. Então, vejam aqui como é importante esse documento, tá? Quando eu realizo a minha prática profissional, eu atuo e eu não cumpro com esses 3 itens, eu estou infringindo a ética, tá? E a partir do momento que eu infringi a ética, isso posteriormente, diante de uma situação, de uma ação judicial, que seja civil, criminal ou ética, e eu deixei de cumprir uma dessas 3 obrigações como profissional, eu já estou errado, tá? E, inclusive, já estarei passível de condenação por falha nesse ponto aqui, tá? A gente está careca de ver decisão do judiciário, onde o perito, ele entra no caso e a primeira coisa que ele solicita, para inclusive saber se o profissional teve culpa ou não, né? Se ele gerou algum dano ou não para o paciente, ele solicita o prontuário. E muitas vezes é muito comum, principalmente em ação odontológica, que o dentista não tenha o documento. Gente, e aí ele recebe a condenação sem o juiz sequer julgar o mérito, julgar o tema do processo, simplesmente pelo fato de não ter elaborado o prontuário.
entendeu? Então, a gente tem uma decisão que o dentista ele foi condenado em R$ 40 mil. Não é brincadeira, né? E por quê? Ele não foi julgado no mérito, não sabe se ele errou ou não. Só que ele não tinha documento. Como é que ele vai fazer prova? Tá? A nossa profissão ela é regida pelo Código do Consumidor. Então, de acordo com o Código do Consumidor, o paciente ele é o lado mais fraco e, diante de uma ação, nós profissionais temos a honra e o ônus de fazer prova contra aquilo que está sendo dito. Tá? E o prontuário é o documento que vai conseguir, se bem elaborado, se feito da maneira correta, te atender e fazer prova diante de uma situação como essa, tá? Eu vou só... Deixa eu... Travou, só um minutinho. Só um minutinho. Alguma dúvida, pessoal, por enquanto? Sim, Karen, vamos tirar uma. Claro, enquanto eu só tá um pouquinho embaixo do seu microfone. Vocês estão vendo a minha tela, não? Não, mas tá sua foto apenas. Ah, não, então só um minuto. Legal. Deixa eu... A Pode dúvida- fazer a pergunta, Leandro, enquanto eu compartilho aqui. Parou. A dúvida é o seguinte, uma vez que a gente preenche o prontuário, é necessário que o paciente assine, o dentista assine, ou é dispensável a assinatura do paciente? Nós vamos falar um pouquinho disso um pouquinho mais adiante, mas eu já vou te responder, e aí, quando chegar a hora, não tem problema, a gente só reforça, tá? Sim, é nosso dever. O prontuário, ele só tem validade, Leandro, com a assinatura do profissional, tá? E aí a gente entra na realidade, naquela questão do seguinte, né? A gente tem 4 tipos de prontuário, tá? Então, a gente tem o prontuário de papel, que é o prontuário, que ele é o mais comum e o mais antigo. Nós temos o prontuário eletrônico, nós temos o prontuário digitalizado e nós temos o prontuário informatizado, né? No prontuário de papel, claro, a gente pode assinar, tá? No prontuário eletrônico, ele terá o valor legal se o profissional conseguir fazer a assinatura dele por meio de certificado digital, tá? Que é a única assinatura válida. Se eu não tiver o certificado digital, eu posso fazer aquele prontuário no meio eletrônico, mas eu vou precisar imprimir, na realidade, esse prontuário e assinar, tá? Então, o profissional, o prontuário, ele só tem validade com a assinatura do profissional e com os dados do profissional também, tá? Então, toda vez que a gente martela, gente, assina o prontuário, carimba o prontuário, vocês vão ver aqui no slide mais à frente, é obrigado ter essas informações, porque é obrigatório a gente saber quem que prestou assistência. Então, a assinatura do dentista, ela é sempre obrigatória, do médico também. Agora, a assinatura do paciente, ela já não é obrigatória, tá? Por que ela não é obrigatória? Imagina assim, no consultório odontológico, a gente até consegue solicitar que o paciente assine ali em todas as consultas, tá? Porém, imagina um paciente que está internado no hospital, como é que ele vai estar na UTI, por exemplo, e o prontuário dele está sendo elaborado, né? E aí não tem como esse paciente na UTI, se ele está acamado, ou se ele está em uma situação de coma ou de doença muito grave, ele assinar o prontuário dele toda hora. E nem por isso o prontuário se torna inválido, você entendeu? Então, para ter validade jurídica e para aquele documento ter valor, não é necessário que o paciente assine, mas, né, em consultório odontológico, por exemplo, que aqui acredito que a grande maioria das pessoas sejam dentistas, é interessante que, se a gente puder, a gente colha essa assinatura do paciente. Eu vou explicar por quê. O prontuário, gente, ele, além dessas funções de comunicação, de assistência judicial, de prova, né, judicial, ele tem algumas outras funções, né, que são, por exemplo, a administração da clínica, então, financeiro da clínica, a gente pode falar em termos de glosa, a gente pode falar em termos de questionamento em relação ao tratamento executado ou não, né? Então, essa semana eu estava até conversando com uma pessoa e ele teve uma paciente que questionou um trabalho que havia sido feito ali há alguns anos, né? Ela pagou, desapareceu, né? Não voltou. E aí, quando ela voltou, ela achava que ela tinha um crédito, que ela não tinha realizado um tratamento ali. E foi graças ao prontuário e à assinatura dela
que ele conseguiu resolver essa situação. Então, assim, não que, se não tivesse assinado, ele seria, ele teria, não teria valor, não é isso. Por quê? O paciente, ele até pode impugnar, né? Ele até pode questionar o que é colocado ali no prontuário, mas o prontuário de papel e o prontuário eletrônico com nível de segurança 2, esse nível de segurança é o sistema de segurança eletrônico, né, que a plataforma, ela gera para o sistema, e aí esse nível de segurança 2 é o nível de maior segurança que a gente tem no mercado em nível eletrônico. Então, o prontuário de papel, ou o prontuário, por exemplo, que ele foi digitalizado por um sistema, através de um sistema com nível de segurança 2 também, ele recebe a presunção de veracidade. O que isso significa? A presunção de veracidade significa que o que está anotado ali e foi assinado pelo profissional é tido como verdade numa eventual impugnação, tá? Num eventual questionamento por parte do paciente. Então, esse paciente poderia questionar? Poderia, só que assim, geraria ali no consultório talvez uma situação desagradável, de incerteza, né, da sua palavra contra mim. Isso no consultório odontológico. No consultório médico, no hospital, no atendimento médico, ou até nas clínicas odontológicas também, o paciente ele tem direito de questionar o que está lá. Só que a partir do momento que esse prontuário ele tem valor jurídico, então ele está assinado, ele está através de um meio que recebe essa presunção de veracidade, quem tem que provar que o que está lá não é verdade é o paciente. Você entendeu? Olha a importância do documento que a gente tem na mão, trabalha todo dia. E olha como a gente se expõe quando a gente não realiza esse documento de maneira correta, gente. Você entendeu? Então, assim, é o que eu sempre falo, é um tiro no seu pé. É um tiro no seu pé. Tem muito profissional que fala assim, ai, Karen, mas eu trabalho há 20 anos como dentista ou como médico e nunca tive problema, nunca tive uma ação judicial, nunca tive nada. A questão não é essa. A questão é que, além de ser um direito do paciente, um dever ético seu, é um respeito que você se presta para com ele e é um meio de proteção, sim, né? Tem uma pessoa que fala uma frase que é assim, o inimigo é um amigo que azedou. Então, não dá para a gente saber quando que uma pessoa ou outra vai impugnar e vai vir questionar a gente a respeito de um tratamento. Vou dar um exemplo para vocês. O paciente, por exemplo, veio no consultório, é um paciente que está em tratamento, fez um tratamento oncológico, e aí entrou em remissão, foi autorizado ele fazer um tratamento, ele vem fazer o tratamento com vocês, é um protocolo cirúrgico, né? Um protocolo de implante, aí ele faz. E no meio desse tratamento, ele volta a ter a doença dele, e ele pagou o tratamento para você à vista, 50 mil reais, e ele volta a ter a doença, ele volta a ter o câncer, e ele vem a falecer, tá? E aí, quem que pode aparecer, né, e impugnar o que foi feito ali, pedindo eventual ressarcimento, às vezes, do que não foi executado? Um familiar dele, tá? Então, quando a gente fala no dever, por exemplo, de sigilo, né, eu coloquei aqui os 3 deveres para vocês. Então, elaborar o prontuário, a guarda e o armazenamento, né? A gente já vai falar do tempo de guarda e do armazenamento, e o sigilo e a confidencialidade. Então, baseado no nosso dever de sigilo e de confidencialidade, por exemplo, quem que tem direito ao acesso ao prontuário? Né? O único que tem direito ao acesso ao prontuário é o paciente ou um terceiro que seja devidamente designado por ele através de firma reconhecida em cartório, tá? Então, a gente não pode enviar prontuário por WhatsApp para a radiológica ou para outro colega que peça, principalmente quando a secretária do colega te liga e fala, olha, o João está aqui comigo, ele fez um implante aí com você e eu preciso das informações do prontuário. A partir do momento que você manda essas informações sem ter tido a solicitação do próprio paciente, você infringiu o seu dever de sigilo para com aquele paciente, percebe? Ou quando vem a mulher do marido, né? A mulher do marido é ótimo. A mulher do senhor que fez o prontuário e aí ela não concordou com o seu tratamento, achou muito caro e ela vem fazer um barraco e fala, daqui a ficha do meu marido, e você dá. Você infringiu o dever de sigilo com aquele paciente, tá? Teve um caso
de uma psiquiatra que entregou o prontuário do marido para a esposa, e com base nas informações que a psiquiatra colocou no prontuário, a esposa abriu uma ordem de... Ai, perdi o nome agora, de distância, como é que fala quando você pede o impedimento da pessoa? Restrição. Pediu esqueci o nome, desculpa, se alguém lembrar aí, me fala. De restrição. De restrição, de acesso. E então o marido entrou em contato, entrou no judiciário processando a médica. Por quê? A médica nunca poderia ter feito isso, né? A gente não pode liberar o prontuário do paciente, porque o que acontece dentro do consultório e o registro que a gente tem daquilo é sigiloso, é confidencial. E no caso de morte, se esse paciente morrer, se o paciente morrer, é outra história. Aí eu tenho, na regra de hereditariedade, né, de ordem de sucessão, que é a mesma coisa da herança, a esposa, o filho, eu posso até entregar esse prontuário para uma dessas pessoas, tá? Mas mesmo assim, prontuário hospitalar ainda é difícil conseguir, porque você fere esse dever de sigilo, tá bom? Então, isso é muito, muito sério. Então, dito isso, mais alguma pergunta, gente, aqui? Eu teria Não, mais né? uma. Oi, pode falar. Eu teria mais uma. Uma vez que a gente, levando em consideração o que você falou a respeito do entregar o prontuário para o parente e tudo mais, qual que é o maior prejuízo que o dentista teria em relação à entrega desse prontuário? Seria a questão da quebra do sigilo, ou seja, infração ética, ou processo civil, levando em consideração o constrangimento e tudo mais, danos morais que o paciente possa ter tido por questão da esposa e tudo mais? Ele pode ter os dois. É uma infração ética, porque esse dever que a gente tem de manter o sigilo e a confidencialidade é um dever ético, tá? Então, e eu infringi o dever ético e eu também inferi um dever civil passível de indenização, né? Uma vez, um gera o outro. Então, se, por exemplo, o paciente procura um advogado com essa queixa, o advogado pode orientar ele tanto a entrar contra o profissional com um processo ético, né? E esse profissional pode vir a ter sanção nesse processo ético, lembrando sempre que o processo ético, pessoal, é uma aula muito legal também para vocês terem depois, para vocês entenderem mais ou menos como funciona, muito, muito legal mesmo. O processo ético, ele é parecido com o processo criminal no Brasil. Então, ao passo que o processo civil, a resposta dele, né, a sanção para quem é punido, ela é monetária, ela é indenizatória. No processo ético, não. Eu tenho sanções, né, que equivalem, o processo equivale ao processo criminal, então eu tenho penas no processo ético. Então, essa pena ela pode ir desde uma advertência até a cassação do seu registro profissional. Então, tudo isso vai ser avaliado dentro do CRO. Então, ele pode ser infringido, Leandro, nos dois aspectos, tá? Então, por isso que é importante a gente sempre observar. E aí, cumprir o seu dever, que não é um dever difícil de ser cumprido, só que a gente precisa saber que isso existe, você entendeu? Porque se você cai na realidade, né, numa situação ali de falar para alguém, ou no calor da emoção, tem um familiar que tratava junto com a pessoa, você não sabe como que está a vida daquela pessoa, né? O que ele pagou aí? O que ele fez aqui? Isso, na verdade, a gente não pode falar nem verbalmente, porque a gente tem o sigilo profissional, o dever de sigilo profissional, e muito menos entregar um documento para outra pessoa, tá? Salvo, né, tem as exceções, menor de idade, ou a pessoa que for incapaz, ou eventualmente um curador, né, que é a pessoa que cuida daquele paciente que não tem condição de responder por ele mesmo, e isso são exceções, tá? Mas, de modo geral, não. Então, o prontuário, ele vai precisar conter, além de todos esses documentos que vão formar e que vão fazer parte desse conjunto, ele precisa conter as informações que serão necessárias para essa boa condução do tratamento, como eu falei para vocês, e ele deve ser preenchido a cada consulta, a cada avaliação, em ordem cronológica. Então, data, hora, nome do profissional, assinatura do profissional e o número de registro, tá? Então, a data, o horário e o que foi feito ali, mais o carimbo, que pode facilitar muito a sua vida aqui, tá? Então, assinatura e carimbo de quem fez. E, gente, mais importante ainda, lembrem-se só,
A função do prontuário, a função principal, se vocês esquecerem tudo que eu falei aqui, guarda uma informação. A função do prontuário é comunicar. É comunicar para o outro profissional o que eu fiz, o que aconteceu com aquele paciente. Se eu não escrever isso de forma legível, o prontuário não cumpriu a função que ele tem, que é comunicar. Então, ele passa a ser um documento inválido. Não adianta eu pegar esse prontuário e entregar para o meu colega, sendo que eu rascunhei ali tudo, que eu enchi de siglas, que eu enchi de abreviações, que eu escrevi lá de uma maneira que só eu entenderia e que às vezes nem eu entendo, porque eu já cansei de ir para aluno perguntar o que você escreveu e a pessoa não sabe o que ela escreveu, e eu sei de quem é a letra, de todos, tá? E a pessoa não entendeu. Entende? Então, a principal função ali do prontuário, ela acaba sendo perdida, que é comunicar, que é saber quem fez, tá? E assim, isso é um defeito, não pensem que é um defeito só de aluno, de nós professores também, porque a gente está todo mundo no mesmo barco, a vida é corrida para todo mundo, atendimento é corrido para todo mundo. Dentista, via de regra, é um profissional, dentista e médico, né? Que a gente realmente trabalha muito. Um dia tranquilo, a gente chega em casa moído, porque você realmente atendeu muita gente, você fez muitas coisas, são muitos processos para tomar conta, né? Então, tem que tomar conta da secretária, tem que atender o paciente, às vezes tem que limpar a sala, se você trabalha sozinho. Então, são muitas coisas. Mas o prontuário, nesse sentido, ele é sagrado. E ele só vai cumprir a função dele, que é comunicar, se eu fizer isso de uma forma legível. Isso vale para médico também, que tem a letra pior ainda que a nossa. Tá? Então, aqui é muito interessante o prontuário eletrônico, muito interessante, só que ele precisa ser preenchido. Tá? Então, não adianta eu ter o documento que eu não alimente esse documento, que eu não preencha ele a cada avaliação. Ah, eu só colei um provisório, né? Eu só cimentei um provisório. Registra. Ah, eu só dei um torque no implante. Registra. Né? Ah, eu só fiz um pós-operatório da parestesia. Registra. O que aconteceu? Melhorou? Não melhorou? Né? Você fez o diagrama ali, você fez o odontograma. Além de tudo isso que eu estou falando, eu nem coloquei aqui no slide uma função ainda mais importante que tem essa questão do nosso prontuário. A gente tem um dever civil muito grande em relação ao odonto legal. Né? Os prontuários odontológicos, eles são responsáveis aí por cerca de 60% de identificação de corpo. De queimadura, por exemplo, de acidente muito grave, onde você não consegue reconhecer o corpo. E através do dentista, através do odontograma inicial e final, através das radiografias que ficam no prontuário, através das tomografias, né, dos pré e dos pós, de tudo que está lá, o perito ele consegue identificar se o prontuário foi bem feito. Porque se só existir a chance, que às vezes nem material para DNA sobra lá para eles estudarem. E aí a pessoa vai ser enterrada como indigente, não vai achar. Você imagina se fosse um familiar seu, né? Claro que isso é uma coisa que ela foge do nosso clínico, né, diário, ela foge do nosso dia a dia, mas é uma função muito importante. E a gente precisa entender isso. Então, a gente, como profissional, precisa adotar essa postura de realmente saber fazer um bom documento, tá? Então, essas informações, elas precisam ser o mais completas possíveis, descrever de forma detalhada o que foi feito. E no nosso caso aqui, de novo, de implante dentário, enxerto, esses biomateriais, eles vêm ali com a etiqueta a mais para você colar no prontuário do paciente, né? Então, ele vem lá a etiqueta para você pôr na radiografia, vem a etiqueta para você colocar no prontuário. Por quê? Porque pode ser que esse profissional não faça, esse paciente não faça a prótese, não continue o trabalho com você. E isso é um direito do paciente saber. Quantos de vocês não recebem um paciente sem saber qual foi o implante que foi realizado, liga no dentista, o dentista não sabe, ou o dentista sumiu, ou a clínica fechou. Ou seja, a gente age de uma forma extremamente responsável com os pacientes nesse sentido. Você entendeu? A gente não tem que pensar que a vida dele vai acabar ali e que o que importa é o tratamento que eu estou fazendo. Mesmo porque esse paciente ele pode ser seu durante anos e você mesmo vai se atrapalhar. Ah, que implante que eu fiz aqui? O que eu fiz aqui? Né? Ah, então a pessoa pôs 4, 5 implantes na boca, não tem uma etiqueta no prontuário? Nada. Como é que eu vou saber se esse paciente me morre de infecção? E aí a gente descobre que essa infecção estava no implante. Como é que eu vou acionar a empresa se eu receber um processo judicial? Porque se eu receber um processo judicial por uma infecção que eu desconfie que tenha tido contaminação, por exemplo, no enxerto ou no implante, eu posso acionar essa empresa para vir responder junto comigo. Claro que posso. Só que eu preciso ter como provar.
o lote que eu usei, o material que eu usei, a data que eu usei, que aquele material tem a Anvisa, que eu comprei esse material de uma fonte confiável, né? Porque não usar é crime. Então, tudo isso precisa estar lá, né? Além de ser do objetivo principal, que é um direito da pessoa que senta na tua cadeira, né? Pensem em vocês mesmos como pacientes, né? A gente precisa pensar na gente como na nossa mãe, né? No nosso filho. Então, todos nós estamos aí dos dois lados, tanto do lado do paciente como do lado do profissional. Então, é essa consciência que a gente precisa ter, de escrever, de colocar, de anotar. Ah, mas a ficha de evolução vai dar 10 páginas. Não tem problema, não tem problema, não tenha preguiça de escrever, não tenha preguiça de se expressar. O paciente chegou dando chilique, reclamou disso, daquilo, chegou atrasado, atendi atrasado. Escreve lá, tá? Então, em relação ao tempo de guarda, qual que é o tempo? Então, a lei, na realidade, né? As leis, os códigos, vocês vão receber um e-book, quem tiver aqui na aula, viu, Leandro? Se você puder printar aí todos os participantes, eu gostaria, ou pedir para o pessoal mandar e-mail aí, que eu vou gerar um e-book desse material aqui, bem completinho, com todos os códigos, tudo que precisa ter para vocês consultarem depois. É um e-book que ele vai ser disponibilizado depois para venda, mas os alunos do RID vão receber de forma gratuita, tá? Então, deixem aí e-mail ou você faz um print da tela do pessoal, tá? Por favor. Então, o dever de guarda, de acordo com a lei, ele é 20 anos, durante 20 anos, a partir do último registro, tá? Então, do último registro do paciente. Então, o paciente veio, ele trata 15 anos com você, e hoje foi a data da última consulta. Você vai precisar guardar durante 20 anos, tá? Posso digitalizar esse documento? Aí é outra história, pode, né? Não tem problema nenhum. E é preciso lembrar de uma coisa, de que é esse prontuário? Né? Ah, então eu vou entregar esse prontuário para o paciente. Será que eu posso entregar esse prontuário para o paciente? Não. Por que que... Ah, não, Karen, peraí, mas vamos lá. O paciente, o prontuário é dele e ele tem direito à informação contida naquele prontuário. Ele não tem direito ao documento, tá? O que que isso significa? Se esse paciente me solicita, ou se o cônjuge ou o filho, depois da morte dele, vem a solicitar as informações desse prontuário, eu não sou obrigada de maneira nenhuma a entregar o prontuário original desse paciente, muito pelo contrário. Eu posso entregar e eu devo entregar uma cópia de tudo que está lá, mas o original fica comigo. Ah, e os exames? Os exames é a mesma coisa. Se eles forem em arquivo digital, você disponibiliza uma cópia e fica com outra, é muito mais fácil também. Mas o dever de guarda desse documento é do profissional durante esses 20 anos. Tá? Então, é importante a gente saber essas diferenças. A informação, ela pertence ao paciente, ele tem direito de acesso a hora que ele quiser, mas através de cópia. O original, ele sempre deve ficar com o profissional, tá? E o dever de sigilo, que eu já comentei, ele precisa ser observado também. Então, esse paciente, ele só pode, ele vai receber ali diante de uma solicitação aquela informação, e quando isso for em relação a terceiros, a gente não deve entregar sem que tenha uma autorização ali formal, sob pena aí de infringir os deveres, tá? Então, eu coloquei aqui algumas dúvidas, né, básicas, mas eu queria que vocês também, se quiserem abrir o microfone, contar alguma situação aí, fiquem à vontade, enquanto a gente termina de discutir aqui. Tá? Então, aqui, de quem que é o prontuário? Foi essa dúvida última que eu acabei comentando. O prontuário, ele é do paciente, mas ele fica sob a guarda do profissional. Ah, Karen, eu posso cobrar para entregar uma cópia desse paciente? Pode cobrar, tá? O custo, né? Não para obter lucro, é claro. Né? E uma coisa que eu acabei pulando aí, esquecendo de, acho que acabou pulando o slide, é que o prontuário, ele precisa ser executado e feito em qualquer situação de atendimento, tá? Então, eu estava no avião e teve um paciente que travou com a boca aberta, por exemplo, e eu fui lá e prestei um atendimento para ele. Você pede uma folha de sulfite ali para quem tiver disponível e registra aquele atendimento. E uma coisa curiosa é que esses atendimentos, né, fora do nosso comum, numa aeronave,
ou atendimento, por exemplo, numa embarcação, que você faça ali para uma dor de dente, você foi lá, viu o que era, prescreveu uma medicação, por exemplo, né? A pessoa está com uma pulpite, você prescreveu lá um anti-inflamatório. E esse atendimento, ele deve ser realizado também, ele deve ser registrado, inclusive. E uma curiosidade é que esses atendimentos realizados fora, né, do âmbito profissional comum, ele pode ser cobrado depois do paciente, né? E como é que eu posso emitir essa cobrança? Através do prontuário, que vai provar o atendimento que foi realizado, tá? Porque ninguém é obrigado a trabalhar gratuitamente, né? Então, é interessante a gente lembrar isso. Então, numa situação de urgência, eu trabalho num PS, prontuário. Eu atendi no consultório de um amigo de prontuário. É uma situação de emergência. Claro que numa situação de emergência médica, por exemplo, às vezes você não vai fazer o prontuário ali na hora, mas depois, com mais calma, é obrigatório que se faça o prontuário e o registro daquele atendimento. Então, de qualquer atendimento, seja para quem for e onde for, tá bom? O paciente tem direito ao original do prontuário? Não. O paciente tem direito à cópia, tá? E o original, ele deve permanecer com o profissional. Tem muita gente que pensa que isso aqui é o contrário. Ele faz uma cópia para ele, profissional, e entrega o original para o paciente. Quando você entrega a cópia do original do paciente, ou entrega o prontuário sem fazer cópia nenhuma, que é o pior dos mundos, eu já vi muita gente fazer, tá? Entrega cópia, entrega modelo, entrega modelo de ortodontia, documentação ortodôntica, né? Isso faz parte do prontuário, gente. Você não pode devolver para o paciente. Fica com você. Provar como é que você pegou o caso, como é que você vai provar como é que você terminou. Percebe? Ele teve recidiva, ele veio te questionar. Você vai estar lá, tá aqui no seu termo de consentimento que é possível que tenha recidiva, eu comecei esse tratamento assim e eu tive esse grau de melhora, tá aqui o modelo, né? Tá aqui a foto que eu tirei. Eu tirei foto na consulta, eu tirei foto no final, eu tenho a documentação inicial e a documentação final. Isso faz parte do prontuário, não é para devolver. Mas eu não tenho espaço para guardar. Digitaliza, dá seu jeito, tá? Mas isso vai proteger você e é um dever seu, um dever ético e legal seu, tá bom? O prontuário, ele pode ser devolvido ao paciente antes do prazo mínimo de guarda? Não. Por quê? Quando a gente termina, né? Então, deu 20 anos do último registro do atendimento do paciente e deu tempo de guarda. O que eu vou fazer, então, com esse prontuário, Karen? Deu os 20 anos, você tem a opção ou de devolver ou realmente de destruir esse material, que aí seu dever já acabou, tá? Claro que é muito melhor você devolver para o paciente, mas antes do prazo mínimo, não, tá? Então, esse prontuário, ele precisa ficar com você aí durante os 20 anos. Bom, não significa, por exemplo, que numa ação judicial, o prazo para receber uma ação de acordo com o tratamento, uma impugnação, né, por um erro odontológico, remédio, alguma coisa, ele tenha o seu tempo de prescrição, né? Tanto civil, enfim, como nos códigos também. Mas aqui já entra numa outra questão da assistência do prontuário e do direito à informação ser guardada pelo profissional que atendeu, tá? Então, não pode devolver antes do prazo. O paciente, ele pode solicitar que seja alterada alguma informação desse prontuário? Ele até pode, desde que ele prove que aquela informação que foi colocada ali é inverídica, tá? Então, se ele conseguir provar que o que você anotou do prontuário, porque lembra que o prontuário ele tem a presunção de verdade, né? Se ele for feito nos sistemas que são aceitáveis, ele presume que o que está ali é verdade. Claro que o profissional ele tem que agir com ética e colocar ali só realmente o que é verdade. Só que se o paciente tiver acesso e ver que tem uma informação ali que não é verdadeira, ele pode se impugnar, mas ele vai precisar provar, tá? Então, não foi feito... Oi, pode falar. Temos duas perguntas aqui. Pode falar. Tá, a primeira, quantas documentações ortodônticas posso me confiar no iDocs para guardar a documentação online? Ou devo ter uma cópia disso? Então, precisa ver qual que é o nível de segurança desse sistema. Eu não conheço esse sistema. Mas o que a gente precisa fazer? Entrar em contato com esses sistemas e falar, qual que é o nível de segurança de vocês? Tem o NG1 e o NG2, que é um manual eletrônico, que até no e-book vai ter lá o link para vocês clicarem e se informarem. Então, ela vai falar, nível de segurança 1, nível de segurança 2. O nível de segurança 2 é o maior nível que tem. Tá? Então, se você registra, né, que está lá, você tem a prova de que você tem acesso ao documento, ao sistema, e aí, se for um documento que é seguro,
você pode sim armazenar lá. Né? Então, os meios de armazenamento digitais, eles precisam ter esse... Aí, na verdade, eu acho que a pergunta não é tanto para que se aquela informação é válida ou não, é mais no sentido da informação se manter lá, é isso, né? Não sei quem perguntou, que eu não estou vendo o chat A aqui. Daniela Vieira. A Dani, então. Então, Daniela, se for nesse sentido de segurança, precisa realmente avaliar a plataforma, né? O nível de segurança deles, tá? Não sei te dizer se é seguro ou não, porque eu não conheço essa. Mas hoje em dia, nós estamos assim, na era digital. Então, ninguém mais tem. Imagina um ortodontista com 25 anos, 30 de atuação, como tem vários por aí, onde que você vai enfiar tudo aquilo, né? Eu mudei para o apartamento, meu filho, eu tenho um monte de modelo que eu carrego para lá e para cá. Meu filho falou, ai, mãe, põe na estante. Eu falei, era só o que me faltava, né? Pôr os dentes ali, os modelos de gesto na estante. E não tem o que guardar. Então, a ideia realmente é digitalizar. Na verdade, assim, pensando nesse aspecto, se você puder já pedir, já começar a migrar para o escaneamento, né? Para a digitalização do modelo e começar, é melhor, principalmente para quem tem um volume muito grande. Tá? Aí, se a plataforma é segura ou não, você precisa avaliar com a plataforma, ver quais são as certificações de segurança que ela tem, mas a própria empresa vai conseguir te passar isso daí, esse registro. Tá? Mais Karen, alguma, Leandro? tem mais uma. A Alessandra Bevilacqua, lá, aluna lá do Rio de Recife, da turma 5, perguntou, se o paciente falecer, posso entregar o prontuário a um familiar? Pode, mas assim, esse familiar ele precisa estar numa ordem, né? Por exemplo, apareceu um sobrinho que sabia que a tia teria feito um tratamento ali, não gastou tudo que é o dinheiro dela, né? Vamos falar um exemplo assim. Você tem que desconfiar um pouco, porque sobrinho, numa ordem sucessória, né? A ordem que a gente está acostumado mesmo, assim, para não entrar muito na questão do direito, né? Então, marido, mulher, filho, filha, pai e mãe, né? Ascendente e descendente, tá? E tem os colaterais que aí entra nessa questão de sobrinho, primo, né? Então, assim, quanto mais distante, mais complicado é, tá? Então, precisa avaliar a situação. E para você se salvaguardar, claro que a pessoa faleceu. Então, quando a pessoa falece, essa questão do sigilo já meio que abre um pouquinho, você entendeu? Mas mesmo assim, pode ser, por exemplo, que o marido apareça e fala: olha, não era para ela ter entregue para ele, era para ter entregue para mim. Porque o direito tem as nuances dele. Então, assim, não entregue para qualquer pessoa, tá? Agora, um familiar próximo, pela lei, você pode sim entregar. Quer se resguardar? Fala, olha, faz uma... É que carta já não vai ter como, porque a pessoa morreu, né? Então, não traga a carta, por favor. Mas, assim, um familiar próximo, sim, a gente pode entregar. Marido, mulher, filho, tá? Muito Mais obrigado, alguma? Karen. Não, por enquanto só essas. Nada. Aí, a última pergunta aqui que eu coloquei para vocês, que é uma pergunta interessante, ó. O que fazer se o prontuário desaparecer? O que vocês fariam? Chorava. Então, aí que tá, chorava, principalmente se for, né, qualquer paciente, gente, pode ser qualquer paciente, né? Porque até aquele paciente que vem no consultório e faz a avaliação e você desenhou o odontograma e ele não voltou, você tem que guardar aquela ficha, né? Que ali tem o registro de como está a boca dele, se você avaliou direito, se você pediu um exame, solicitação de exame, a gente coloca no prontuário, né? Receituário, parará, tudo que eu já falei. Se esse prontuário desaparecer, a questão do documento ela é tão séria, que você tem que fazer um boletim de ocorrência para o desaparecimento desse prontuário, tá? Então, isso é uma questão muito interessante. Então, você precisa notificar e registrar que você ou perdeu esse prontuário, ou que o prontuário sumiu, e precisa ter esse registro com você do que aconteceu ali, tá? Para, se mais tarde você for questionado ou impugnado, você tem ali o registro de que esse prontuário foi perdido ou não, né? Então, assim, outras dúvidas que podem surgir aí para vocês são, por exemplo, Karen, eu presto serviço numa clínica, eu atendo para essa clínica, de quem que é o prontuário? Tem que ficar comigo? Ou tem que ficar com a clínica? O prontuário, ele é da instituição que prestou o atendimento, principalmente se for uma instituição jurídica, tá? Então, você trabalha na clínica AB, né? E você é o dentista, então você saiu daquela clínica para ir para a clínica CD, aquele prontuário vai ficar na clínica AB, tá? Então, na outra clínica, ele vai abrir um outro prontuário, mesmo que o paciente vá para lá. O que o paciente tem direito a ter o acesso àquela informação, mas quem vai guardar essa informação é a instituição. Ah, o paciente trata
numa escola e aí mudou de dono, o prontuário vai ser sempre da instituição. Então, a equipe saiu, por exemplo, o RID mudou de lugar. De quem que é o prontuário? É da instituição. No outro lugar, o paciente vai abrir outro prontuário e aí ele tem direito de obter as informações daquele primeiro prontuário, tá? Isso é o ruim, né, do prontuário de terceira geração. A ideia aí é que apareça o prontuário de quarta geração, mas para a gente ir para essa próxima etapa, né, que tem vários projetos de leis aí em pauta para que o paciente tenha um prontuário só, a gente precisa aprender a registrar o prontuário, porque senão vai ser um show de horror para a gente como profissional, tá? Então, Cara, era isso que eu tinha para falar para vocês. tem Oi, mais deixa uma eu tirar o dúvida. compartilhamento aqui, para ver se Claro, eu consigo ver vocês. tem mais Pode uma falar, dúvida, tá? A claro. Alessandra Bevilacqua pergunta ainda. Prontuário para convênio também deve ficar guardado por 20 anos? Também, claro. Gente, o prontuário é do paciente, tá? A questão não tem nada a ver de onde o paciente vem. Nada a ver. Você está fazendo um atendimento para uma ONG, você tem que fazer prontuário. Você faz o atendimento, e principalmente, ele precisa ficar guardado por 20 anos, e o prontuário para o convênio, ele precisa ser mais bem feito ainda, porque o convênio vive glosando o procedimento. Como é que você vai provar o que você fez? Pelo prontuário. Como é que você vai provar o tratamento que você teve? Pelo prontuário. Sempre pelo prontuário. Então, o prontuário, ele tem a função financeira, né? O paciente pagou, não pagou, está devendo, não está, está lá. A gente tem a obrigação de oferecer 3 tipos de opções para o paciente. Onde está isso? No prontuário. O paciente teve uma infecção grave pós-cirúrgica e acionou o profissional porque ele teve essa infecção e aconteceu alguma coisa na cirurgia. Eu tenho aqui o relatório da minha esterilização, eu tenho aqui a receita do pós-operatório imediato com antibiótico e orientação pós-operatória para ele me ligar e para ele me notificar caso acontecesse alguma coisa. Ele não fez isso. Quem que vai provar isso? O prontuário. Sempre o prontuário, tá? Entendam que quando a gente pega no pé de vocês, na clínica, no consultório, cópia da receita assinada pelo paciente, tem que ficar são 3 vias, 2 ele leva e uma fica no prontuário. Cópia do atestado médico, por quê? O cara saiu lá, deu um tiro na mulher e falou que estava no dentista na hora. Você tem lá a cópia do prontuário que você deu para ele com o horário que você atendeu ele. Percebe? No prontuário está o horário do atendimento dele. O delegado te chamou, doutora, fulano estava lá na sua clínica, esse horário? Falou, não, esse horário ele não estava, porque eu atendi ele esse horário e terminei esse horário. E a gente nunca põe hora no prontuário, hein? Nunca põe. Mas percebe? Então, assim, tudo pode azedar, tudo pode dar um problema. Como é que você vai provar a questão? Claro que nessa situação você não estaria ali diretamente desenvolvida, mas se você deu um atestado para ele, o atestado, gente, é um documento de fé pública. O que significa isso? Ele é um documento que é válido como verdade ali, né? O pessoal falsifica muito, o dentista dá atestado para um monte de gente, para a família, para todo mundo que vem e pede, a pessoa não passou com você, você está infringindo ali uma regra, uma lei. E você pode ser penalizado por isso. Então, a gente precisa entender que tudo que a gente faz, principalmente na nossa conduta profissional, pode gerar uma consequência para a gente, tá? E uma consequência, às vezes, ruim. E a maneira de você provar o que você fez, a conduta que você teve, o ato ali médico, odontológico que você teve com aquele paciente, é o teu registro, porque não se esqueçam que o que você escreve lá é tido como verdade, desde que tenha ali o prontuário ele seja válido, né? Então, seja de papel ou seja de eletrônico com assinatura válida, e o nível de segurança do sistema eletrônico precisa ser um nível 2, para esse prontuário ter validade, tomem cuidado com isso também, tá? Eu canso de ver, hoje em dia, muitas clínicas têm um prontuário eletrônico, mas também tem um prontuário de papel. Pode ser todo em sistema? Pode, a lei não fala nada a respeito disso. Só que tem que ter, se você for impugnado a respeito desse prontuário, ele tem que ter um nível de validade aceitável. E outra coisa, última coisa aqui que eu vou falar para vocês, se ninguém tiver nenhuma dúvida. Quem preenche o prontuário não é a auxiliar, não é a secretária, não é a mesma coisa do consentimento. Eu dei aula para a turma de São Paulo, se eu não me engano. Quem toma o consentimento do paciente é o profissional, é quem sabe o que vai acontecer. É a mesma coisa do prontuário. Quem explica para o paciente ali o que foi feito e colhe a assinatura dele, se for o caso, no nosso caso, né?
é o profissional. E ele precisa entender. Claro que a questão da assinatura eu já expliquei para vocês, não é obrigatório ter, tá? Mesmo porque o paciente é leigo, pode ser que ele fale depois que ele assinou, né? Sendo coagido ali, sei lá. Mas ele precisa ser feito pelo profissional. Então, não deleguem um trabalho que é obrigação de vocês, tá bom? Mais alguma pergunta? Não, por enquanto são só essas. Vocês me mandaram um e-mail pedindo o e-book, né? Todo mundo que me Sim. mandou e-mail também, então eu vou depois responder enviando o material. Ainda não está pronto o e-book, tá? Mas assim que estiver pronto, acho que vai demorar mais uns 10 dias, mais ou menos, eu mando aí para vocês. Mais alguma Excelente. dúvida, pessoal? Pessoal, quem quiser tirar uma dúvida, pode abrir o áudio, o vídeo e Pode perguntar abrir o direto para a áudio, professora. câmera. Alguém? Nenhuma dúvida, né? Se eu pegar prontuário errado, já vou avisando, hein? Principalmente o pessoal aqui de São Paulo. Excelente. A Daniela está falando que foi uma excelente aula, né? Obrigada, Daniela. Muitos elogios. Professora, eu tenho dúvida, na realidade. Claro. Muito bem. Situações aonde o paciente, porventura, existe na realidade uma situação seguinte: você faz uma cirurgia no paciente. O paciente ele termina a cirurgia atordoado, logicamente, a cirurgia complicada, o protocolo, o cardio imediato e tudo mais. Você pode pedir a assinatura, você tem que pedir a assinatura dele no momento que termina a cirurgia, ou você pode pedir momentos depois, no Então, pós-operatório. sempre, na realidade, assim, como o prontuário, ele não é passível, lembra, não é obrigatório ter a assinatura do paciente ali. Mas o que vai, na verdade, eu não aconselharia, tá, Leandro? Por quê? Quando o paciente ele termina a cirurgia, e sempre lembra disso, né? O inimigo é um amigo que azedou. Então, às vezes o paciente ele tá ali com você, tá tudo bem, ele terminou aquele procedimento, mas o paciente, às vezes, ele tá com dor, ele não tá numa condição, assim, ele é plenamente capaz, juridicamente, não dá para falar isso, mas ele pode alegar que ele não estava bem, que ele assinou uma coisa ali que ele não sabia. Mas aí entra aquela questão, se ele vier impugnar depois o que está escrito ali, ele vai precisar provar que aquilo não aconteceu, né? Então, por exemplo, você anotou que você fez o implante do 11 do 21 e ele assinou isso, foi uma cirurgia super complicada, e ele estava, por exemplo, sedado durante a cirurgia, ele acordou no final, e você pediu para ele assinar. E aí ele foi num outro colega, o colega acabou de se formar, falou, nossa, mas esse implante aqui não está no 11, no 21, está no 12, sei lá. E o paciente lembra, por algum acaso, que falou, nossa, mas ele falou que era tal dente. Isso não é difícil de acontecer na odontologia, na verdade acontece porque são muitos dentes, e às vezes a gente até anota o elemento errado. Isso acontece muito, você vê uma cárie no 16, você anota o 17, né? Isso acontece muito. E aí ele vem impugnar. E aí, se ele tiver um exame, algo que prove aquilo, ele vai falar, não, doutor, eu fui no outro colega e você me cobrou por tal implante e não fez, por exemplo. Ou, por exemplo, você tinha combinado com ele de colocar carga imediata e você cobrou e na hora não deu carga ali, e você cobrou e esqueceu de abater, né, tal, e meio que escreveu no prontuário e o paciente não entende aquilo, porque, né, a maioria dos pacientes acabam lembrando se a consulta inicial foi muito bem feita. Mas aí a gente entra na questão do prontuário ser um conjunto de documentos. Isso, na realidade, a descrição do procedimento, do que vai ser feito, lembra do consentimento, né? Teve gente aqui que não teve aula ainda do consentimento, mas teve um pessoal que já teve. Tudo isso, todo o processo, como que vai ser, o que pode dar certo, o que pode ter errado, tem que ser falado com o paciente antes. Por quê? Se depois deu alguma coisa fora, ele já estava mais ou menos de sobreaviso do que poderia acontecer. Então, assim, depende de como você se sentir. Se o paciente, você vê que ele realmente não está bem, porque tem cirurgia que passa um trem, um ônibus, um caminhão ali em cima do paciente, ele não está bem, foi uma cirurgia muito grande, a pessoa está meio atordoada, tomou um remédio antes, um ansiolítico antes, tomou CDB, sei lá. Não peça a assinatura dele. Peça numa outra consulta. Fala, olha, na consulta passada o senhor pôde assinar aqui, não tem problema nenhum, tá? Agora, foi um implante unitário, né? Uma anestesia tranquila, o paciente está super bem, nem sabe, saiu tranquilo, parece que foi uma limpeza. Pede para assinar. Então, isso tem que ser avaliado a cada consulta, né? Não existe a odontologia, a medicina, elas não são ciências exatas. É lógico, o que eu gosto de falar para os meus alunos, e para todo mundo que eu converso depois que eu comecei a fazer direito, gente, o juiz não pensa assim, o perito não pensa assim,
tá? Por mais que o perito seja um colega nosso, ele às vezes é um colega que ele está extremamente desatualizado. Eu posso impugnar isso? Posso impugnar. Olha, doutor, fulano não tem informação. Às vezes o cara tem um diploma e ele atua como perito há 10, 15 anos, ele não sabe a técnica que a gente está usando agora, você entendeu? Então isso é muito complicado, por isso que tem que estar muito bem explicado. Por quê? Em eventual questionamento, eu tenho lá, olha, foi feito isso aqui, e é exatamente assim que a literatura propõe. Ah, eu peguei uma técnica, Salsage Technique, por exemplo. Lá vai na evolução de tratamento vai estar o que você fez. No plano de tratamento tem que estar o quê? Por que você fez? Porque o prontuário odontológico ele vai precisar ter dados pessoais, anamnese do paciente, plano de tratamento, do porquê que eu escolhi, as opções que eu dei para o paciente, os exames, a tomografia que eu usei para diagnosticar aquilo e para planejar aquele caso. Aí tá aí por que a gente faz briefing? Por que a gente faz briefing, gente? Porque você precisa justificar por que você tomou aquela decisão clínica. Por que eu tomei a decisão? Ah, porque eu gosto de fazer Salsage Technique. Poxa, não é assim. Tem que ter indicação. A gente não trata rato, a gente trata pessoas. Então, tem que ter indicação. E odontologia é uma área baseada em ciência. Eu não posso trabalhar com coisas empíricas dentro da odontologia. Eu preciso ter respaldo. O que prova a minha conduta? O que prova que eu escolhi fazer um enxerto aqui vertical? Ou um enxerto sintético? Ou um enxerto autólogo? Sei lá. O que ser? Cadê o exame? Cadê o hemograma? Cadê o que vai provar aqui? Por isso que faz o planejamento. Cadê a foto? Por que você indicou essa prótese? Por que você deu essas opções? Tudo isso, quando vocês estiverem fazendo o planejamento ali, pensem que vocês podem ser questionados daquilo. Por que você está fazendo aquilo? E é uma maneira, um exercício de vocês aprenderem, inclusive, a entender o planejamento e não simplesmente engolir o que o professor está mandando você fazer. Leandro, por que eu estou fazendo saltagem técnica e não estou fazendo um outro tipo de aumento? Aí ele vai te explicar. Porque esse é melhor do que aquele. Por quê? Porque isso é melhor do que aquilo. Porque esse caso é assim. Você entendeu? Tudo precisa ser justificado. Então, tá lá no termo de consentimento. Por quê? Essa cirurgia tem um risco, essa tem outra. Você falou para o paciente da diferença de um risco e de outro? Ah, isso aqui pode dar parestesia, isso aqui pode não dar. Se o paciente entendeu que é parestesia, ele vai poder escolher. E aí a gente está agindo respeitando a Constituição Federal, que é o princípio da dignidade humana, que é direito do paciente, está na bioética isso, tá? Então, tudo isso, olha só, como todas essas informações vão compor o meu prontuário e vão falar de como é a conduta que eu tenho ali para o meu paciente. Eu sei tudo que eu fiz nele, eu sei por que eu fiz, eu sei por que eu dei essa opção para ele, eu sei por que eu deixei de fazer isso na hora da cirurgia. Por que você trocou o planejamento, doutor? Porque às vezes você troca o planejamento na hora e é uma coisa mais cara. Você falou, não, ó, eu falei para ele que talvez não desse para fazer assim e precisaria fazer assado, mas ele já estava ciente. Você entendeu? Então, assim, a gente chega no judiciário, gente, por falta de controle nesses processos. Você entendeu? Por falta de explicação, por falta realmente, às vezes, de respeito para a pessoa que está ali. Né? Então, tem que dar as opções, tem que escrever. Ah, não consigo fazer tudo isso na hora, Karen. Anota, deixa lá quietinho, depois volta, estuda o caso, escreve, digita bonitinho, dá para o paciente assinar. Ah, mas não dá tempo de fazer. Gente, assim, eu sempre falo para o meu filho, ó, escolhe o problema que você quer ter. Você não quer estudar para prova, por exemplo? Não estuda. Depois você arca com a nota que você tirar. Ah, eu não quero fazer prontuário. Tudo bem, arca depois com o problema que você vai ter. Você vai ter um problema. Você entendeu? E a gente precisa escolher, falar, não, esse problema, melhor o paciente eu atrasar um pouquinho, e aí fazer isso aqui direito, né? Eu perder um pouquinho de tempo com esse caso, que tem um problema lá na frente. Então, você às vezes escolhe um problema em detrimento de outro. Tá bom? Karen, tem mais uma pergunta aqui. Vamos A lá. Raquel Pereira, lá de Recife, perguntou: professora, boa noite. No prontuário que eu uso, algumas comorbidades são assinaladas com X. Isso tem o mesmo valor que se for escrito por extenso? Tem sim. Mesmo porque essas comorbidades, quem preenche normalmente a avaliação é o paciente, né? E aí, o que a gente faz, Raquel? Às vezes, tem uma comorbidade que é um X, mas eu concordo com você que deixa a desejar. Por exemplo, tem uma anamnese que eu uso que está lá escrito assim, problemas comportamentais. O que é problema comportamental, gente? A pessoa dá piti no trânsito, a pessoa tem ansiedade. Não dá para saber, porque quantos problemas comportamentais a gente tem, né?
Então, é interessante, quando o paciente preencher, se ele preencheu sozinho, você falar, mas qual problema comportamental é esse daqui? E você faz uma descrição embaixo. Então, edita lá a sua anamnese para você escrever qual que é aquele problema, né? Então, por exemplo, é o item 20, aí você põe descrição do item 20, por exemplo, a mão mesmo. O paciente tem ansiedade, síndrome do pânico, depressão, trata com psiquiatra, coloca lá. Por quê? Imagina, de novo, para quem assistiu aula de dor neuropática, se esse paciente tem tudo isso, você já se liga, já sabe que é um paciente que pode te gerar uma dor persistente, um pós-operatório pior, com base na informação da anamnese dele. E você sabe o que é, ou seja, você já vai pensar em qual é o plano de tratamento melhor para aquele paciente com base no que ele te falou. Paciente que tem fibromialgia, você vai propor uma técnica de enxerto para ele, você vai fazer enxerto misto, não vai. Um paciente, por exemplo, que é vegano, que tem lá, qual que é o regime de alimentação vegano? Você vai propor um enxerto dele com origem bovina? Não vai, você pode incorrer num processo aí. Paciente que é religiosamente exposto, né? Ah, eu não posso isso, não posso aquilo. Para o médico, por exemplo, você tem que atentar para o prontuário dele. Então, hoje em dia, essa questão de a gente falar de fenotipar o paciente, né? Então, é tido com X? Ele marcou? Mas como isso está explicado lá? Porque não pensem em vocês, porque você perguntou e ele ticou ali, que isso vale. É a mesma coisa do consentimento. Não pensem em vocês que porque ele assinou o termo de consentimento, esse termo é válido. Precisa ver o que tem nesse termo. Como está esse termo? Se ele entendeu realmente que ele assinou? Né? O contrato, não pensem vocês que porque ele assinou o contrato é válido. Porque o contrato, ele respeita o princípio do contrato, que é ele ser bom para ambas as partes? Esse paciente, ele pode desistir? Está lá falando o que ele vai ter que pagar se ele desistir do tratamento? Está lá falando que se ele desistir com 10, com 15 dias, ele tem o direito, mas ele vai ter o custo do que foi feito ali? Está lá escrito? Tem que estar escrito, gente. Por exemplo, ele fechou um tratamento de periodontia que é feito numa sessão só. Onde estava escrito que era uma sessão só? Muito Você bem. entendeu? Karen, o Márcio, aluno lá de Recife também, ele levantou a mão. Doutor Márcio, se você quiser abrir a câmera e perguntar direto para a doutora Karen, fica à vontade. Raquel, só me fala o que é ISTs, por favor. Doutor Márcio. Doutora Raquel. Olá, professora. Na verdade, é doença sexualmente transmissível. É que mudou, né? Por exemplo, HIV, né? Que hoje em dia tem outra sigla, mas enfim, eu posso descrever isso no prontuário? Pode, você só não pode divulgar em hipótese alguma isso, né? Até o CID, gente, que vai no atestado, a gente não é obrigado a pôr lá. Por quê? Se a pessoa pesquisa o CID na classificação de doença, ela acha o que a pessoa teve, né? Então, tem empresa que exige, mas tomem cuidado, porque o paciente pode impugnar vocês, processar vocês por conta dessa descrição, porque você falou o que ele tinha ali, e não é obrigatório falar, não pode falar, na verdade, né? E essas DSTs, você tem que colocar lá sim, se o paciente tem doença, se ele é usuário de alguma droga ou não. O que não pode, em hipótese alguma, é você divulgar isso. Então, por exemplo, apareceu uma agente lá, nem sei se eles fazem isso, tá? Da vigilância sanitária perguntando quantas pessoas têm HIV no seu consultório e manda você olhar todos os prontuários. E aí você fala para ela. Aí, por um acaso, ela registra o nome disso e joga isso na internet. Isso aconteceu, tá, gente? Aconteceu numa prefeitura. Os colegas de trabalho digitaram o nome da pessoa no Google e apareceu lá que ele era portador de HIV. Imagina o transtorno que isso gerou para o paciente, né? Gerou um processo para profissional que jogou essa informação lá e para a prefeitura. Porque imagina o tamanho do dano que é quem trabalha com você descobrir que você é portador de HIV, né? A gente entendendo ali como é que a gente trabalha, e a pessoa, na época, ela fazia ela trabalhava com manicure, como manicure, né? E aí descobriram que ela tinha, ou seja, ela não conseguiu mais trabalhar, virou motivo de chacota. Então, o prontuário, ao passo que ele precisa ser completo, ele precisa também ser bem guardado e estar em segredo. Então, tomem cuidado com quem acessa, com a secretária que está lá, se ela é de confiança, cuidado com o WhatsApp, cuidado com o Instagram, cuidado com quem fala do paciente no Instagram.
tudo isso expõe a pessoa, tá? E tudo isso pode sim incorrer em indenização contra vocês. Professora, só mais uma pergunta. Claro que Sobre o CID, quando o paciente solicita, aí eu sempre peço para ele assinar no prontuário que ele está solicitando, ou peço que a empresa mande isso por escrito. Ok? Eu posso fazer isso? então, mas solicitando o quê? A cópia do O prontuário? CID. Não, então, aí é um pouco complicado, né? Se ele pediu para solicitar, você até pode, e ele autorizou, né? E você está fazendo certinho, porque ele autorizou ali que divulgasse, né? E essa questão de obrigatoriedade, na verdade, eu não vi a legislação a respeito disso. É até bom você ter falado, porque eu vou até dar uma olhada como é que funciona e passo para vocês depois. Mas você acaba infringindo, porque se for uma questão ali de saúde, é privado, ninguém tem que saber, né? E essa questão de validade é que a pessoa às vezes vai arrumar uma encrenca com a empresa, ou o que a gente coloca é aquele CID geral de consulta, né? Ah, foi uma consulta, o que aconteceu lá? Não interessa, tá? Então, o CID 1 lá, né? Caixa, que é zero, consulta, atendimento, pronto, só isso, não é o que foi, porque tem, né, a classificação para as doenças. Mas aí você não coloca a classificação da doença que ele teve, do que ele fez. Entendi, obrigada. Entendeu? Muito bem. Doutor O Márcio, Márcio você levantou a vai mão? perguntar? Márcio? Eu acho que não, Será que ele Karen. caiu? Não, ele está aqui. Tá dando para Pode escutar? perguntar, doutor Márcio. Boa noite, professora. Boa noite. Achei muito importante essa aula, principalmente porque, em relação ao prontuário, né, de uma forma geral, o paciente, geralmente, ele entra nessa cadeia, que é a relação de consumo, como a parte hipossuficiente, né? Sim, E aí, a regra, a maioria das vezes, os profissionais, a gente, principalmente profissionais da área de saúde, dentista, nos depararmos com essas situações aí, em que muitos colegas, infelizmente, né, acham que vão ter sucesso, quando na realidade não tem, não conseguem, como a senhora falou aí, guardar o mínimo de comprovação através de prontuário, etc. Documentação em si, né? sim, exatamente. E é o que eu falei, a gente não pode ter a odontologia defensiva, porque senão você não trabalha, entendeu? Se você achar que todo mundo vai te processar, que todo mundo vai vir contra você, que não sei o quê, a não ser que você trabalhe muito mal, entendeu? Mas numa odontologia acolhedora, que a gente preza pela técnica, né, pelo bom atendimento, por tudo que a maioria faz, porque é o que a gente fala, o prontuário, a questão judicial dele é se e quando você recebeu um processo. Então, não pode ser a principal motivação, né? Nossa, não pode ser essa. Ele tem que estar completinho, tem, porque pode dar um ruim, né? Como se diz, pode dar um ruim. Mas a principal função dele é realmente a comunicação e a boa prática. E, gente, o que não chega no judiciário e dá de problema no consultório não está no gibi. Paciente que vai para um lugar, que vai para o outro, que briga com o dentista, quem trabalha em franquia, o paciente roda para lá, roda para cá. E aí, numa dessas, você vai, às vezes, receber uma ação judicial, não porque você errou, mas porque você não registrou a informação. Entendeu? Se você pega um advogado mais bem avisado e fala, ele tem obrigação de fazer prontuário, ele não tem. Pronto, o juiz nem discute, já é causa ganha para o paciente, pode ter certeza. Você deixou de cumprir um dever. Exatamente. Achei muito importante essa aula, principalmente é um tema que pode passar de uma forma despercebida por muitos profissionais, mas que na realidade é um tema de grande importância até para que isso se torne rotineiro, né? Cotidiano, né? É porque a gente acostuma, Março. É por isso que eu sempre falo, né? Eu falo, é um tema que a gente acha que, né? Vocês vão ver Isso. no e-book que eu vou mandar os detalhes, né? Os códigos, aí Mas com a aula vai somando e aí você fala, não, é verdade, né? parabéns aí, professora, pela excelente aula, viu? Obrigada, Pela querida. excelente aula. Parabéns. Obrigada, fico feliz. Karen, tem mais uma pergunta aqui. A Claro. doutora Daniela Vieira, ela está perguntando se existe alguma regra que diga que eu mesmo, como profissional, tenho que passar os valores dos procedimentos, contratos, e não a secretária, ou tanto faz. Não, então, não, que eu saiba não, viu, Daniela? Pode ser como eu falei, eu ainda estou no início, né, do direito, o direito médico, que eu saiba não existe nenhuma regra, mas assim, em relação a valor, não, mas a explicação técnica tem que ser o dentista, tem que ser o profissional,
tá? Porque a parte técnica a secretária não sabe. Agora, contrato, essas outras questões, tranquilo. Tanto que tem clínica que tem, às vezes, o vendedor, né, a pessoa que fecha ali, nem dentista ele é. Tem o avaliador que explica o procedimento e tal, e depois vai lá, ele só fecha, porque a gente sabe que precisa ter... O dentista, ele é dentista, né? Quando você tem um dentista que também é vendedor, é muito bom, tem que tomar cuidado, porque você não pode ultrapassar os limites aí da ética, né? E com muita sede, querer ficar de olho na venda e não no tratamento. A nossa função é tratar, não é vender. A gente tem que ter isso em mente. Funciona... Todo tratamento é uma venda? Lógico, gente. Os hospitais quase faliram na pandemia porque o hospital depende de gente doente para sobreviver, ué. É um comércio, né? Mas não é a tônica principal, é um estabelecimento de saúde, né? Essa questão da venda, às vezes você ter alguém que faça essa parte é até bom, é excelente, porque até te protege ali como profissional. Muito bem. Nesse ponto, pessoal, em março, né, nós estamos separando, o RIG está separando uma série de aulas nesse sentido, né, a respeito de planejamento, como fazer precificação e tudo mais. E essa aula, na realidade, eu tenho pensado seriamente, eu mesmo ministrar para vocês, até porque muitos polos perguntam, Leandro, você poderia dar um treinamento de como fazer o planejamento que você faz para os procedimentos que são liberados para os cursos. Então, eu vou fazer da seguinte maneira. Nós iremos, em março, liberar duas aulas, né? Uma comigo, e onde eu vou falar sobre planejamento, tá? Que é uma aula bem bacana que eu tenho lá, que a gente pode fazer junto, todo mundo. E eu vou ver com o Sérgio como que ele... uma aula onde ele faz a transição entre a diferença de como lidar com o paciente em clínica e hospital, justamente levando em consideração o que a doutora Karen falou. Uma vez que ele é preceptor, ele é o coordenador de um hospital, né? Vamos ver a interação de como que é pacientes, como que devemos lidar com os pacientes no hospital e na clínica, se tem diferença. Beleza? Tudo bem? Gente, alguém tem Pessoal, mais eu só alguma dúvida queria, para a só um doutora Karen? minutinho, Leandro. Eu queria fazer uma foto para gente postar. Por Aqui favor. eu deixei o meu Instagram aqui para vocês no final. Me sigam, tá? Que eu posto bastante coisa legal, principalmente em relação à questão do direito. Tem dois perfis, tem esse meu perfil e o perfil só de direito odontológico para vocês aprenderem. E aí, para a gente ir conversando, vocês vão mandando as dúvidas por lá também. Então, tá aqui, ó, é @KarenSTenório. E aí, se vocês puderem abrir a câmera rapidinho para a gente fazer uma foto, para a gente postar no perfil do RID também, eu agradeço. Opa, vamos lá, pessoal. Leandro, você consegue fazer a foto? Já estou aqui preparado para fazer já. Eu não sei fazer. Todo mundo aí? Acredita que eu não Fique sei em fazer paz. com todo mundo. Todo mundo lá, Obrigada, quem viu, puder abrir a gente? câmera aí, Obrigada pessoal. mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Muito bem, Daniela está ali, Luana está ali, Esquilinho, Karina Eufrásio, obrigado pela participação, professora Joelma, Cibele, pessoal de Recife, estou com saudade de vocês e massa Ai, que bom ver nós estaremos juntos. vocês. Vamos lá, mais alguém? Quem vai mais abrir a câmera aí? Ó, o Ricardo lá que nunca participa, está hoje aqui. Dionícia, muito bom. Abre a câmera, Beleza. gente, vocês estão muito tímidos. Vamos lá, pessoal, fazer uma presa com a professora Karen. Muito bom, isso aí. Deixa eu ver se está faltando mais alguém aqui do outro lado, na outra tela. Muito bem. É isso. Se ninguém tem mais dúvidas, Fez a foto? fiz a foto já. Ninguém tem Então mais tá. dúvidas. Professora, como sempre, é um prazer ter a senhora conosco, né? A senhora é um ativo que o RID tem, onde nós aprendemos sempre muito com as orientações que a senhora passa. É um prazer imenso estar aqui com a senhora. Está convidadíssima para outros temas, entendeu? Aqui conosco. Pessoal, inclusive, só fazendo até um adendo aqui, a professora Karen, ela está sendo responsável por um projeto novo no RID, que são as aulas ligadas à parte de dor com CBD, canabidiol. E teremos 3 cursos interessantíssimos. Um dia 31 de março aqui em São Paulo, quem quiser participar, tá? Um em Recife no dia 29 de abril, certo? E o outro em Brasília em maio. Então, pessoal, é uma área nova, é uma área muito interessante, a aplicação de canabidiol, né? No extrato da cannabis na odontologia. E se vocês quiserem saber mais informações, só entrar em contato com nossa equipe em Recife. Pode ser no meu WhatsApp mesmo, WhatsApp dos professores,
e nós estaremos à disposição. Então, professora Karen, obrigado. Foi um prazer inenarrável estar com a senhora aqui. Aprendemos muito hoje sobre prontuário, espero que todos apliquem, né? Vamos aplicar sim. Muito obrigado. Obrigada, viu, gente? Boa noite, muito obrigada. Leandro, se você puder pegar os e-mails aí, depois para eu Sim, mandar vou o pegar os e-mails aqui. Obrigado, Boa pessoal. noite. Forte abraço a todos. Foi um prazer imenso. Tchau, tchau. Tchau.